Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, onde nós vamos comentar os aspectos relacionados aos processos de dispersão dos propágulos. Então a gente entende por propágulos os frutos e ou sementes, que serão dispersas, e aí a gente tem todo um processo relacionado que envolve características desses frutos e sementes, e essas características vão nos dar indícios se esses propágulos, se esses diásporos, eles vão ser dispersos por agentes bióticos ou abióticos, tá? Então, aqui nesse esquema, nessa ilustração, a gente já tem uma noção de como essas características são relevantes, de como essas características são importantes para que essa planta ela possa ter um sucesso na sua reprodução, aliás, na sua colonização, no processo de colonização e de expansão do tamanho das suas populações e colonização de novas áreas, ocupação de novas áreas, e aí então a gente tem um processo natural que é extremamente importante para a manutenção das nossas formações florestais, tá? Bom, então a gente já pode colocar inicialmente uma pergunta, do que é dispersão. Então, do mesmo jeito que a polinização a gente viu é o transporte de grão de pólen, das anteras para o estigma da flor, que também pode ser considerado um processo de dispersão, é a dispersão do grão de pólen. A dispersão, ela tem essa característica exatamente de levar adiante, de expandir os horizontes, de expandir limites. Então, o processo de dispersão nas plantas, ela vai estar relacionada a essa natureza, a essa condição, a essa perspectiva de expansão, de colonização de novas áreas. Por que isso é tão importante? Não apenas para a manutenção, das populações, a manutenção das formações florestais, mas esse processo de dispersão ele é extremamente importante porque a partir do momento em que essas plantas elas vão ocupar novas áreas, a gente pode ter, consequentemente, processos diferenciados e processos refinados, ecologicamente falando, nesse estabelecimento, nessa colonização, e a gente pode ter, inclusive, esses eventos de dispersão sendo responsáveis por eventos de especiação. Imagina que uma planta ela é dispersa para um local novo, onde ela não existia ali regionalmente falando, e aí essa planta ela passa por estresses reprodutivos, ela vai passar por estresses de adaptação, até o ponto então que ela se estabelece e que ela pode, a partir de vários processos ecológicos, através de isolamento geográfico, através de eventos relacionados a ela mesma ser uma espécie colonizadora ou de ser uma espécie invasora, ela vai estar sendo regida por novas características, ela vai estar sendo regida por novas condições, e aí então essa dispersão ela pode culminar com o surgimento de novas espécies. Então, essa mudança de contextos, essa mudança de cenário, ela pode proporcionar mudanças, ela pode proporcionar ocupação de nichos ecológicos vazios. Então, esse processo de dispersão, ele é extremamente importante quando a gente fala de equilíbrio ou quando a gente fala de processos de adaptação e processos de manutenção, das formações florestais de um modo geral, tá bom? Bom, em relação a dispersores, tá? Ou em relação a processos de dispersão que envolvam animais, ou seja, dispersão biótica, a gente tem que ter noção de fato, da legitimidade desses agentes dispersores. Então, se você tem um animal que consome a polpa do fruto, mas que ao raspar a polpa do fruto, digamos um exemplo, ele chega a morder a semente, a esmagar a semente e consequentemente levar à morte do embrião, danificar o embrião, esse dispersor ele não é considerado um dispersor legítimo. Ele pega o fruto numa planta mãe, ele pode levar para um outro local, ele está se dispersando,
mas o papel ecológico dele em relação à função da dispersão não é um papel legítimo, porque ele está causando dano. Então, na verdade, esse dispersor ou esse animal que pegou esse fruto ou pegou essa semente, né, e levou para um outro local longe da planta-mãe, ele na verdade está agindo, sabe como o quê? Como um predador. Por quê? Porque ele danificou o embrião, que é na verdade um indivíduo. Então, a gente precisa categorizar, ou a gente precisa ter muito cuidado nas análises, né? Quando a gente observa no campo, quando a gente observa em loco o papel, o comportamento desses agentes bióticos que entram em contato com esses propágulos que serão dispersos. Então é necessário um olhar muito refinado sobre essas características de comportamento, né? É necessário algumas vezes a captura ou a coleta desse resíduo, né, que foi deixado para trás por esses animais, para ver exatamente a questão da manutenção, né, das propriedades da semente, se ela está intacta, se ela permanece, né, intacta ou viável, tá? Então, em alguns animais que são especialmente consumidores de frutos, é necessário que a gente tenha essa visão da legitimidade desses animais como dispersores de fato, tá? Então, a gente pode ter esses animais sendo assumindo, né, uma função exclusivamente de consumidores de polpa, tá? Em algumas sementes ou em alguns tipos de fruto, isso é legal, eu ser um consumidor de polpa, porque quando eu consumo a polpa, né, eu posso expor aquela cicatriz da semente que é essencial para a hidratação. Lembra que eu falei a micrópila? Então, alguns animais, eles têm um processo, especialmente os roedores, eles roem toda a semente, eles tiram realmente a semente por completo. As formigas também são exímias limpadoras de frutos e deixam a semente tinindo, brilhando, né? E aí é muito importante nesse papel de limpeza, tá? Especialmente quando a gente tem a dispersão de frutos carnosos, né? Então, esses consumidores de polpa também é necessário que a gente tenha uma visão, né, do quão de fato esses animais eles consomem exclusivamente a polpa sem causar dano, né, sem causar prejuízo, nenhuma lesão nessa semente, tá? Porque é o contrário disso, né? Esse animal seria considerado então um predador dessa semente, tá? Bom, é necessário também que a gente tenha um olhar, né, para as características do diásporo. Então, esse diásporo, né, fruto e semente, é necessário que a gente possa identificar características que são essenciais para que a gente possa classificar em relação às síndromes de dispersão. Por exemplo, o design desse diásporo, o design do fruto, o design da semente, ele pode nos dizer, nos dar muitas informações sobre o processo ou sobre o agente de dispersor. Por exemplo, um fruto pesado. Vamos imaginar uma melancia. Ela pode ser transportada, por exemplo, por um inseto? Não. Então, ela é um fruto carnoso, não é? É um fruto carnoso. Então, eu espero que esse animal, ou que esse fruto, na verdade, ele seja disperso por um animal. Então, para ele ser disperso por um animal, não pode ser, já posso descartar animais de pequeno porte, que não possam carregar esse fruto para longa distância, não é verdade? Então, o design do fruto já me dá uma ideia, né, de que características eu preciso encontrar num animal para que ele seja um bom agente dispersor, tá? Então, quando a gente fala de design, a gente fala dessas características. A gente fala de tamanho, a gente fala de coloração, a gente fala de odor, a gente fala de recurso, tá? Então, design, aliás, recurso não, recurso é a parte de nutrientes, mas design está relacionado a esse aspecto chamativo desse fruto. Lembra quando a gente falou de flor, né? Onde os verticilos da corola, por exemplo, eles são extremamente responsáveis a essa atração, né, a longa distância, tanto pela emissão de odor quanto também pela coloração que a corola pode apresentar. Então, esse design está relacionado exatamente a isso, a atratividade, a chamar a atenção de um possível agente dispersor, tá? No caso do design de frutos ou de sementes abióticas, também a gente tem características inerentes. Lembra lá da fotinho do dente de leão? Eu tenho apêndices plumosos, né?
eu tenho frutos de pequeno tamanho, frutos muito leves, né? Então, essas também são características do design de frutos e sementes que estão relacionadas aí ao seu processo de dispersão. Quando a gente fala de nutrientes, a gente está se referindo basicamente a frutos carnosos, né? Ou a sementes que tenham também uma parte, um tecido, né, de reserva nutritiva também, como é o caso da carúncula e do arilo que a gente viu lá nas estruturas acessórias da semente, certo? E os frutos carnosos, então, eles são de fato mais representativos nessa parte de nutrientes, né? Porque eles são os frutos comestíveis, procurados pelos animais como fonte nutritiva. Então, os frugívoros vão buscar esses frutos como a forma do seu nutriente, da sua alimentação. E alguns frutos também, eles apresentam a produção de metabólitos secundários e também de compostos químicos, né, que podem atrair ou podem repelir animais, tá? Então, os metabólitos secundários geralmente estão relacionados a um processo de defesa, né, um processo de repulsa de animais que podem causar algum tipo de dano a esse fruto ou essa semente. E a composição química também é algo que chama a atenção quando a gente fala de dispersão de frutos e sementes. E aí, nessa composição química, eu teria, por exemplo, a quantidade de açúcares no fruto, a quantidade de sais minerais, não apenas a quantidade, mas a qualidade também. Por exemplo, se eu falo de um fruto que tem uma reserva, né, proteica, a qualidade desses aminoácidos que fazem parte dessa composição, dessa constituição química desses frutos e dessas sementes, tá? Então, são vários aspectos que deve se considerar, né, em relação a essas características que relacionam, né, frutos e sementes aos seus agentes dispersores, tá? Então, por exemplo, pensando agora numa dispersão abiótica, né, muitas dessas características elas caem por terra. Por exemplo, frutos e sementes dispersos pelo vento ou pela água não têm nenhuma necessidade de apresentarem nutrientes, né, ou um pericarpo muito exuberante, tá? Por quê? Porque nenhum animal vai ingeri-los. Então, existe sempre a questão de processos adaptativos relacionados à perda e ganho, né? Então, não tem como a gente colocar na mesma balança, no mesmo prato da balança, as diferentes estratégias. Cada espécie, ela evolui de uma forma, né? E aquela estratégia, ela permanece da forma como a gente encontra, né? Porque deu certo para a planta, deu certo para aquela espécie. Então, por exemplo, o coco, né? Ele continua sendo uma espécie hidrofílica, aliás, ele continua sendo uma espécie hidrocórica, né? Por quê? Porque deu certo até agora o processo de dispersão do coco, sendo disperso pela água. Ele é a planta mais espalhada, né, em todas as regiões litorâneas e daí ele vai ocupando também, né, especialmente através, claro, do plantio, aí o homem entra nesse processo de colonização e interiorização, mas o processo de dispersão do coco deu muito bem, obrigado, e permanece até hoje. Então, não é uma questão do que é mais basal ou mais derivado, né? Mas é uma questão do que deu certo e se deu certo se estabeleceu. Então, até que haja uma mudança, né, uma pressão externa, o repertório permanece da forma que a gente encontra, tá? Bom, olhando para essa imagem deu fome, né? Infelizmente a gente não teve aula presencial porque a aula de fruta é a aula mais gostosa que a gente faz. E quando a gente fala de dispersão de fruta e semente, a gente sempre leva um banquete, né? Faz uma verdadeira salada de fruta ao final da aula. Mas vai ficar somente na nossa imaginação. Então, feche seus olhos e sinta o cheiro, né, dessas frutas maravilhosas do abacaxi, da uva, do pêssego, da laranja, do morango, né, da amora, né, de tantas frutas deliciosas. Então, do mesmo jeito que essa imagem aqui ressalta os nossos olhos e faz com que a gente tenha água na boca, né? A gente fica assim, aquele gostinho de quero mais, né?
Do mesmo jeito, todos esses fatores, eles também atraem os animais dispersores, tá? Então, essas características relacionadas à cor, odor, as substâncias, né, armazenadas nesses frutos, e às vezes até o som. O som também é uma característica, especialmente aí quando a gente parte para frutos secos, né? Também é uma característica importante na questão de atração desses animais para esses frutos. Então, esses atrativos primários, né, não são apenas as fontes de recurso propriamente dita, né, mas também todas essas características secundárias que são destacadas aqui nessa imagem, tá? Bom, então todas essas características das plantas, né, que a gente tem comentado, elas são extremamente importantes para o processo de dispersão. Dispersão, quando a gente fala, né, no final, lá no caminho final, é que a gente quer a dispersão da semente. A dispersão do fruto, ela também leva à dispersão da semente, visto que as sementes estão inseridas nesse fruto, né? Então, a culminância maior de tudo isso é o processo de dispersão dessa semente. Quem dera que a gente tivesse uma árvore assim, né, multifruto. Ia ser bacana. Mas vamos lá, vamos para a nossa realidade. Então, essas características, elas são extremamente importantes e a gente deve prestar atenção, né, em relação a essas nuances, a essas variedades que a gente pode encontrar, tá? Por exemplo, extrato na vegetação e localização da planta. Se eu tenho uma planta, né, uma espécie arbórea, o que é que eu posso imaginar? Como é que eu posso imaginar que seria esse agente dispersor? Se é uma espécie arbórea, eu posso imaginar que é ou um pássaro, né, que pode alcançar então a copa e a parte mais alta desse vegetal, ou é um animal que venha a saltar ou que venha a subir, a escalar essa planta para poder se alimentar desse fruto e dispersar então as suas sementes, não é verdade? Então, existe toda uma correlação que a gente precisa fazer, uma análise conjunta, tá? Entre essas características que eu estou colocando aqui. O porte da planta, o extrato da vegetação, a localização da planta, né? Se é uma planta que está no interior da mata ou se está na borda da floresta, o número de frutos produzido, né? A cor desses frutos, a quantidade de polpa desses frutos, a qualidade da polpa desses frutos. Então, tudo isso são características que também estão relacionadas às síndromes de dispersão, tá? E que podem me trazer informações extremamente importantes, extremamente valiosas, né? A essa fauna que está associada a esse processo de dispersão. Por que eu estou falando de fauna? Porque todas essas características que eu estou apontando aqui, elas são de fato relacionadas a uma dispersão biótica, tá? Então, a importância da dispersão, ela é gigantesca, né? Então, vamos falar aqui sucintamente de cada um desses pontos. Quando a gente falar na nossa optativa, né, interação planta-animal, aí a gente realmente comenta com maiores destaques aqui essas características. Bom, a dispersão ela tem por finalidade aumentar a variabilidade genética, porque se eu estou colonizando novas áreas, se eu estou expandindo, né, o tamanho das minhas populações, eu estou também fazendo um mix de sementes e, consequentemente, um mix genético aí. Então, o futuro cruzamento desses novos indivíduos que serão dispersos, né, ele vai aumentar a variabilidade genética dessas populações. E isso sempre tem um lado positivo quando a gente fala de cenários, né, que estão sempre mudando em relação a alterações e perturbações. Outra importância da dispersão é de que essa planta, então, essas espécies, elas podem alcançar microsítios favoráveis para a germinação. Muitas espécies elas não conseguem germinar na base da planta-mãe. A planta-mãe ela tem a produção de metabólitos secundários ou a produção de substâncias que impede o crescimento não apenas de outras plantas de outras espécies, mas dela própria, para diminuir os efeitos de uma competição intraespecífica e também interespecífica, tá? Então, alcançar novos microsítios é extremamente importante e, para isso, a dispersão
ela é o fator-chave para que isso aconteça, tá? Então, dessa forma, a gente também tem essa outra característica aqui, né? Quando eu alcanço outros microsítios favoráveis para germinação, a planta ela também evita a ação de substâncias alelopáticas produzidas pela planta-mãe, né? Que a produziu, tá? Uma outra característica aqui da dispersão, uma outra importância é evitar a mortalidade por competição. Então imagina se todos os frutos e todas as sementes ficam lá caídas, né, na base da planta-mãe. O aumento da competição, mesmo que essa planta-mãe não tenha a produção de substâncias alelopáticas, mas a competição vai ser tão intensa, né, intraespecífica, que isso vai ter um aumento na taxa de mortalidade daquelas plantas e nem todos os indivíduos eles vão continuar, né, eles vão vencer nessa guerra, tá? Uma outra importância, então, é reduzir o cruzamento entre indivíduos próximos. Então, quanto mais eu tenho a efetividade dessa dispersão, né, quanto maior for a distância que esses propágulos alcancem, isso também vai estar fazendo com que eu possa, né, formar populações com um mix genético maior, tá? E isso diminui a questão de cruzamentos entre indivíduos parentais. Ocupação de novas áreas geográficas, né? Através desses novos microsítios favoráveis à germinação, e também a questão do escape da predação. Existem algumas teorias ecológicas que apontam, né, para essa questão de quando eu tenho um adensamento muito grande, né, de frutos ou de sementes, isso se torna um banco de sementes que estimula, né, ou que chama muita atenção de frugívoros ou de predadores, tá? E aí esses predadores eles podem de fato, né, promover um efeito, um impacto negativo na população dessas sementes, porque eles vão ser atraídos por aquela grande concentração de recursos e muitas vezes aqueles animais eles não são os animais que vão apresentar estratégias refinadas no processo de dispersão, ou seja, eles não vão se alimentar do fruto e deixar a semente intacta, eles podem atuar, né, como predadores das sementes, tá? Bom, quem é que dispersa então essas sementes? Então, como eu falei anteriormente, a gente pode ter agentes abióticos, que são o vento e a água, né? Mas também os abióticos, aliás, os bióticos. E como agentes bióticos, nós temos aí um grande conjunto de vertebrados, invertebrados também. A própria planta pode dispersar ou simplesmente não dispersar, né? E os propágulos continuarem presos à planta-mãe. Bom, em relação a essas síndromes de dispersão, tá? A polinização pelo vento é chamada de anemocoria. Polinização não, perdão. A dispersão pelo vento é chamada de anemocoria e a dispersão pela água é chamada de hidrocoria. Então aqui eu falo tanto de dispersão de fruto quanto de semente, tá? Dispersão biótica. Essa dispersão biótica, esse fruto ou essa semente, ela pode ser transportada da parte de fora do corpo do animal, então é chamada de epizoocoria. Quando a gente entra no mato, né, a gente sai algumas vezes cheio daquela barba de bode, carrapicho, né, daquelas sementinhas ou daqueles frutinhos que tem ganchos, que tem farpas, que tem adesivos. Então a gente vai estar funcionando como um agente epizoocórico de dispersão, tá? Endozoocoria é quando ocorre a ingestão ou desse fruto ou dessa semente, tá? E a gente tem ainda um outro tipo de dispersão que é a disoocoria, que é o que a gente chama de estocagem. Então, quem faz muito isso? Alguns roedores, a cutia também faz muito isso, né? Então, esses animais, eles carregam uma quantidade muito grande de fruto ou de semente. Quando a gente fala de fruto, eu vou falar geralmente fruto seco, tá? E semente também, e aí eles criam locais de deposição, de estocagem, né, desses propágulos. E o engraçado é que alguns desses animais, eles esquecem onde eles estocam, né, e aí entra num aspecto negativo, que é exatamente aquilo que a gente falou, de um sítio de competição, né, e aí a gente tem um aumento da mortalidade por adensamento e a gente também pode promover aí a questão desses sítios, eles podem ser
também um atrativo para predadores dessas sementes, tá? Bom, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre cada uma dessas síndromes, tá? Em relação a animais, né, que podem dispersar frutos e sementes, a gente tem peixes, isso mesmo, peixes, eles também podem se alimentar de frutos e sementes. E aí isso a gente chama de ictiocoria. Então, a gente tem esse tipo de dispersão que pode ser obrigatória, tá? Ou a gente também pode ter essa síndrome de uma forma facultativa, né? Quando é que eu tenho uma ictiocoria obrigatória, tá? Quando esses frutos eles são pesados, né? E eles rapidamente afundam na água. Então, esses frutos eles precisam ser de fato, né, comidos pelos peixes, ingeridos pelos peixes. Eles são, claro, dispersos no ambiente aquático, né? E aí então apenas esses peixes aqui vão ter de fato a capacidade de se alimentar desse fruto e expelir essas sementes, né, em outras áreas, tá? E esses frutos também, algumas vezes, eles podem ter alguma estrutura de proteção, né? E a semente, ela geralmente também é muito dura, tá? Para justamente promover uma proteção mais efetiva desse embrião, né? Então, os peixes e também até a própria rolagem, o próprio atrito desse fruto no fundo dos rios, né? Ou no fundo no assoalho desses ambientes aquáticos, pode sofrer uma espécie de lixiviação, né? E causar algum tipo de dano. Então, esses frutos aquáticos, eles também geralmente têm uma característica de promoverem, de apresentarem uma casca, né, mais resistente, um pericarpo resistente quando é fruto, né, e a sua semente também vai ter um tipo de revestimento mais resistente, tá? Numa questão de ictiocoria facultativa, né, a gente tem aí uma característica de fruto que está no ambiente aquático, mas que possui uma alta flutuabilidade. Então, não necessariamente os peixes vão fazer a sua dispersão, porque eles vão ser levados pela correnteza. E as suas sementes, elas são bem pequenas. Então, isso também vai facilitar o seu processo de dispersão, tá? Tanto de fruto flutuante, quanto também de sementes que são pequenas e que podem também ser levadas pela correnteza facilmente. Um outro tipo de agente dispersor, uma outra categoria, né, de vertebrados são os lagartos, tá? E aí nós temos essa síndrome denominada de saurocoria. Então, qual é a característica para esses frutos ou sementes? São sementes pequenas, né, e numerosas. Por quê? Porque são animais de pequeno porte, né? Não são os grandes lagartos que a gente está falando aqui, são pequenos lagartos, tá? E aí, se essas sementes forem grandes, né, quando esses lagartos mastigarem esses frutos, ele também vai promover um dano na semente. Então, uma característica evolutiva é que essas sementes elas são pequenas e são numerosas, né? E esse animal ele geralmente ingere todo o fruto e ele faz o cocôzinho liberando as sementes aí, e isso aumenta a capacidade de colonização de novas áreas dessas plantas, tá? Existe também a característica de odor que chama a atenção para esses animais, né? Um odor ácido, e também um odor de frutas fermentadas, tá? Também são características atrativas para esses animais. Em relação à coloração é bastante variável, né? E em relação à posição desse fruto na árvore, então, como são animais que forrageiam geralmente o solo, a gente tem esses frutos ou na base, né? Ou seja, extrato herbáceo, ou um extrato não muito alto, né? Ou o que a gente chama de caulicarpia. Tá? Esses frutos eles estão no caule, mas esse caule ele é bastante acessível também para o escalonamento, né, desses lagartos, tá? E essa síndrome de dispersão, então, ela é muito comum nesse ambiente de ilhas oceânicas, né? Porque nesses locais as aves são mais raras de serem encontradas, né? E aí esses lagartos eles são o escape de dispersão de muitas espécies de plantas. Em relação a aves, a gente tem a síndrome da ornitocoria. E essa síndrome, então, para ela ser bem efetiva, a gente precisa ter frutos pequenos. Então, o tucano, ele, apesar de ter esse bico grandão, mas ele é uma ave de pequeno porte, né?
não é claro como um canarinho, como um sabiá, tá, gente? Então, quando a gente fala de pequeno porte, entenda, né? Enfim, não é uma arpia, mas as aves que são frugívoras, né? Elas geralmente são aves de pequeno porte, tá? Então, esses frutos eles também precisam ser de tamanho reduzido para que esse animal ele possa então manipular, né, esse fruto ou essa semente e retirar a sua parte nutritiva, a sua polpa, né? Então, uma característica é que esses frutos eles precisam ter um display visual bem atrativo para esses animais e de que esses frutos eles fiquem em fácil acesso, ou seja, com galhos que sirvam de puleiro, né, para atração, para o pouso dessas aves, e esses frutos ficam também em ramos terminais para facilitar não apenas a visualização, mas também facilitar a acessibilidade desses frutos ou dessas sementes para essas aves, tá? A mamalocoria, né? Aí a gente tem aqui mamíferos não voadores. Então, os mais variados tipos de mamíferos não voadores fazendo parte dessa síndrome de dispersão. Então, aqui nos roedores, por exemplo, né? A gente tem a necessidade de ter um fruto com pericarpo duro, que é justamente para proteger esse fruto, essa semente, da ação mecânica do dente desses roedores, né? Então, para essa questão de roedores, aliás, de mamíferos não voadores, a gente não necessariamente precisa ou é comum o registro de, por exemplo, frutos coloridos ou vistosos, né? Então, geralmente a gente pode ter para roedores essa questão de uma coloração menos conspícua, menos chamativa, né? Pode ser algo mais neutro, que não é de fato o aspecto predominante que faça a correlação, né, ou a interação entre esses tipos de fruto-semente com esse tipo de animal, tá? Já para mamíferos voadores, que é a síndrome da quiropterocoria, né, aí sim a gente precisa já de características mais refinadas, né? Da mesma forma que a polinização por morcegos, a dispersão de frutos e sementes por morcego também é uma síndrome, né, que requer algumas características que facilitem a localização desse diásporo por esses animais. Então é necessário que a gente tenha uma facilitação na questão de acesso para a captura em voo. Então eu preciso ter frutos pêndulos, né? Frutos que possam ser facilmente destacáveis da planta mãe quando eles estiverem maduros, tá? Em relação à coloração, não precisa ser uma coloração vistosa, ou seja, aqueles frutos avermelhados quando fica maduro, não. Pode ser um fruto que esteja maduro e que continue com a coloração esverdeada, marronzada, né, cores mais neutras, os tons pastéis, digamos assim. Odor também é uma característica muito importante na questão da síndrome de dispersão por morcegos, né? E esse odor, ele pode ser aquele odor, tanto um odor adocicado, tá? Quanto também um odor tipo travoso, né? De fruto verde, de banana verde, alguma coisa assim mais rançosa, tá? E os frutos, né, são indehiscentes, tá? Então os morcegos eles se alimentam do fruto, consomem, né, ingerem as sementes e por isso que eles são um dos maiores grupos de dispersores, mais importantes grupos de dispersores, porque eles consomem essas sementes, as sementes são pequenas, passam facilmente pelo trato digestivo desses animais, a digestão química quebra a dormência de muitas espécies, de muitas sementes de muitas espécies, e essas plantas, inclusive, elas só conseguem germinar se elas forem consumidas, né, pelos seus agentes dispersores específicos, tá? Então, existe toda uma questão também de necessidade, né? Eu diria assim que é até uma espécie de mutualismo dessas plantas para com os animais, né, que são seus agentes dispersores, tá? Para que então ela possa germinar, né, e estabelecer um novo indivíduo, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo de morceguinho, né? Eu coloco muitas fotos de morcego para ver se acaba um pouco essa questão de ojeriza morcego, dizer que ele é feio, de que ele
é assustador, né, que matam os morcegos. Não, não mata os morcegos. Se a gente matar os morcegos, a gente vai estar promovendo um grande impacto nas nossas formações florestais, tá? Na dispersão de muitas plantas, né, ou dos seus frutos ou das suas sementes. Então, salvem os morcegos. E uma outra síndrome de dispersão, né, um outro tipo de agente dispersor, quando a gente fala de insetos, de invertebrados, as formigas ganham um destaque acentuado, tá? Então, na verdade, a mimercoria, ela é uma síndrome bastante nova, né? E a gente tem, de fato, uma maior predominância de dispersão das sementes do que propriamente frutos, né? A partir, claro, até do seu próprio tamanho, né? Então essas sementes elas possuem estruturas que são recursos nutritivos para essas formigas, né? Geralmente está relacionada a estruturas lipídicas, então a gente pode ter carúncula, a gente pode ter também o elaiosoma, que também é um adesivo lipídico que envolve, que recobre parcialmente essas sementes, tá? E em frutos, né? A gente geralmente tem um processo de dispersão secundária que a gente chama. Então, as formigas elas são um agente dispersor secundário. A dispersão primária seria a própria planta se desprender do fruto. Então, é o que a gente chama de uma dispersão, de uma autodispersão. Então, muitos coquinhos e alguns outros frutos também que são carnosos, porém mais resistentes, né? Eles caem da própria mãe, da própria planta mãe, fica ali próximo da planta mãe e são as formigas que fazem o processo de dispersão secundária, tirando, né, esses propágulos, esses diásporos de perto da planta mãe e favorecendo aí a alocação, o espalhamento desses propágulos para outras áreas e outros sítios de ocupação, tá? Então, isso é muito importante quando a gente fala de um processo de agrupamento de plântulas. Isso é uma coisa muito negativa, né, que aumenta a taxa de mortalidade, como a gente comentou lá na frente. E então as formigas elas beneficiariam grandemente essas espécies vegetais. Aqui o destaque do elaiosoma, né, desse apêndice oleaginoso. Aqui a gente tem uma dispersão de um fruto, de um aquênio, né? E aqui também a dispersão de uma semente, tá? Bom, a gente tem, né, no período pré-histórico aí, não tão distante assim, né, aqui no Brasil, grande parte das nossas plantas, elas tinham como agentes dispersores grandes mamíferos, que a gente chama de megafauna. Então eu vou deixar aí uma reportagem para vocês darem uma lida na nossa sala virtual, que é bastante interessante, que relaciona muitos dos nossos frutos carnosos, né? Elas não têm mais os agentes dispersores. Nós funcionamos como agentes dispersores, né? Não tão bons assim, porque a gente joga semente no lixo, né? Mas enfim, muitas dos nossos grandes frutos, né? Não apenas aqui do Brasil, mas do mundo do modo geral, eles eram dispersos por grandes mamíferos que hoje já não existem mais. Então a preguiça gigante, claro que a gente teve a substituição desses grandes animais por outros, né, animais de um pouco menor porte quando comparado aos pré-históricos, né? E menores ainda, quando a gente fala da capivara, da cutia, da paca, da anta, né? Então os elefantes ainda são, para a gente hoje, são de grande porte, né? Mas não se compara aos animais pré-históricos de fato. Mas enfim, essas plantas elas estão perdendo, né, os seus agentes de dispersão e isso é muito preocupante, né? Várias espécies, a predominância realmente desses animais de grande porte estão perdendo os seus, tanto as suas áreas de habitat e, consequentemente, também as plantas estão perdendo os seus animais dispersores, né? E isso a gente espera, então, um impacto muito negativo em breve, dentro de poucos anos, mas é aquela questão também que alguns ambientalistas falam, né?
Se você tem um espaço aberto, você tem um nicho aberto, espera-se que na natureza a gente tenha a ocupação desses nichos por outras espécies que se saiam bem no processo de substituição, né? Bom, quando a gente fala então de agentes abióticos, nós temos aqui o vento, né? Então, a dispersão pelo vento a gente chama de anemocoria, tá? E um fruto ou uma semente para ser anemocórica, ela precisa ter essas características aqui. Ter projeções do seu pericarpo, né? Ou do seu tegumento, que nós chamamos de expansões ou de alas, tá? Precisa ser, claro, de pequeno tamanho, né? Ser leve, tá? E a gente pode ter, então, anemocoria, né, dispersão de frutos ou de sementes, tá? Aqui, ó, o algodão também, a sâmara, né, é um exemplo de semente aqui, que é dispersa pelo vento, né? Várias fibras aqui que também facilitam o processo de dispersão pelo vento. E a hidrocoria, como eu falei lá, um exemplo clássico, né, o coco, ele é a nossa planta mais conhecida relacionada à hidrocoria, porque ela traz exatamente essas características, né? Flutuabilidade, e aí a gente tem essa condição, né, de facilitação do seu processo de dispersão de novas áreas. Então, os frutos ocóricos, eles também podem ser secundariamente dispersos pela água, tá? Então, é muito comum também a gente encontrar uma possibilidade de mix de síndromes de dispersão ocorrendo entre frutos e sementes. Ela começa com um processo e termina com outro processo de dispersão. Isso também é bastante comum de acontecer, tá? E quando a dispersão ela é realizada pela própria planta, a gente chama isso de autocoria. Ela própria, né, essa é uma característica muito comum em frutos secos. Então, a própria planta, ela cria as estratégias de dispersão dos seus diásporos, tá? Então, quando é uma dispersão pela gravidade, a gente chama isso de barocoria. Então, por exemplo, mais uma vez aqui o exemplo do coco, né? Então, imagina um pé de coco lá à beira-mar, né? Então, a primeira dispersão é o coco cair do pé. Então, é uma dispersão pela gravidade, é uma barocoria, tá? Quando a maré sobe, aquele coco, então, ele vai sendo levado pela maré alta e aí a gente tem uma dispersão secundária que seria a hidrocoria. Então, essas relações, elas podem acontecer num mix de possibilidades, tá? Um outro exemplo que a gente pode observar, e aí sim está relacionado a esse esquema aqui da imagem, é um mecanismo explosivo. É muito comum, mais uma vez, nos frutos secos, né? Quando essas cápsulas ou quando esses frutos secos eles aumentam, eles vão aumentando a pressão interna, né? E quando já está, quando as sementes estão maduras, quando os embriões estão viáveis, né? Aí sim a pressão interna chega a um nível crítico que explode, que estoura esse fruto seco. E aí então a gente tem a dispersão dessas sementes, tá? Então a gente pode também observar esses mecanismos secundários de dispersão quando a gente fala da autocoria. Esse exemplo aqui é muito engraçado. É uma planta que é chamada de planta cuspideira, né? Ela também tem uma cápsula que quando vai aumentando também essa questão da pressão interna, só que quando ela se rompe, ela lança um jato d'água. Tá? E nesse jato d'água, ela é como se ela estivesse fazendo xixi, né? E você sente mesmo, é uma coisinha molhadinha, né? É o xixi, mas na verdade é um processo de dispersão das sementes por esse fruto, né? Também tem esse aumento da pressão interna dessa cápsula e um pequeno orifício, né? Através do qual vai sair essa substância aquosa junto com as minúsculas sementes que essa planta vai produzir, tá? Eu vou colocar o link de um vídeo bem curioso para vocês verem o exemplo da dispersão dessa plantinha aqui. Olha como ela é, né? Então, as sementes, ó,
elas vão sair por esse orifício daqui pequenininho. Então, elas são envolvidas, né, por essa substância aquosa que funciona também como um facilitador para elas escorregarem, né, passarem espremidas através desse orifício, tá? Aqui é um processo, né, de dispersão que a gente não gosta muito, mas é a questão da epizoocoria. Nós podemos funcionar como agentes epizoocóricos, né? Mas que a gente seja de fato um bom agente dispersor. Quando você for fazer a limpeza da sua calça, do seu tênis, não joga no concreto, não joga no cimento, né? Joga lá no matinho mesmo e seja um dispersor verdadeiro, tá? Seja um dispersor autêntico, legítimo, né? Esse daqui é um outro tipo de fruto, o fruto esquizocárpico, que também é um exemplo, né, de autodispersão, tá? De autocoria. Então essas cápsulas aqui, elas também explodem, inclusive a gente consegue escutar o som a longa distância, né? Fica como se fossem dando pequenos estalos, né? E nesses pequenos estalos aqui, essas cápsulas tricocas, elas vão se abrindo e lançando as sementes a grandes distâncias. Então esse daqui é o nosso fruto conhecido da mamona, tá? E é bem característico da família também essa síndrome de dispersão, tá? Bom, a ateleucoria, né, é uma síndrome que não é muito comum. É quando não acontece a dispersão, ou seja, a planta ela vai produzir os seus frutos e as suas sementes e elas vão permanecer aderidas à planta mãe. Então, um exemplo clássico da ateleucoria é exatamente o amendoim. Por que que isso acontece? É porque essa planta aqui, ela entende que onde ela está estabelecida, na verdade o amendoim, ele é uma planta anual, tem um ciclo de vida bastante curto, ou seja, nasce, cresce, reproduz e morre, né? E os seus frutos, né, e consequentemente as sementes, elas ficam dentro, né, da cápsula, eles ficam, né, residentes aqui no subsolo. Por quê? Porque a planta mãe entende que essa área é um microsítio que favorece a germinação das suas sementes. Então, como a planta mãe ela vai morrer, né, e esse ciclo de vida aqui da germinação e da formação de nova planta é muito rápida pela semente do amendoim, então elas vão sendo substituídas, né, facilmente, tá? Então, uma geração dá espaço para outra geração e assim sucessivamente. Então, o amendoim ele é um exemplo clássico de ateleucoria em que a semente ou o fruto ele não é disperso, tá? Mas ele fica e substitui a planta mãe. Beleza, gente? Olha aqui como fica lá no subsolo, né? Então, uma perguntinha para vocês. Podemos dizer que a dispersão é uma interação mutualística resultante de um processo coevolutivo? Não, tá? A Mafalda já responde aí pra gente, não. Não existe nenhuma evidência de coevolução entre animais dispersores e frutos e sementes, tá? Diferente das plantas, onde de fato a gente tem, diferente das flores, onde a gente tem de fato evidências, né, que suportam as teorias de coevolução. Na questão de fruto, né, na questão de dispersão de frutos e sementes, embora existam assim algumas questões que combinam muito bem, mas de fato a gente não pode dizer que é uma interação resultante de coevolução. A gente pode dizer que é uma interação mutualística, né? Como eu falei da questão da dispersão dos morcegos, da dispersão de algumas aves, que as sementes, né, elas só germinam depois de passar pelo trato digestivo, então tem que ter uma quebra da dormência por vias químicas, né, que a digestão vai favorecer, mas um processo de coevolução, não, tá? Então não tem aquela coisa de chave e fechadura, por exemplo, né? Como a gente vê em algumas questões de polinização. Coevolução, não. É um processo realmente de interação mutualística, tá? Mas que de fato a gente não tem nenhum suporte para enfatizar ou para embasar essa questão de coevolução.
Por quê? E aí a gente já coloca aqui algumas respostas baseadas na literatura. Então, não há um local específico onde as sementes devem chegar, né? Então a gente não tem como garantir onde esse animal dispersor vai levar as sementes, ele vai fazer cocô aleatoriamente por aí, né? Então pode cair num sítio favorável para germinação ou não. Os organismos não dispersores de sementes interferem na remoção dos frutos pelos dispersores, né? Então, o que a gente vai observar é de que existe um conjunto de animais ou um conjunto de organismos que estão relacionados nessa questão de dispersão de frutos e sementes, né? Então, inicialmente, como eu falei anteriormente, a gente pode ter um fruto sendo disperso por um animal, né? E depois o resto daquele fruto, né? Ele é levado, ele é consumido por outro animal e vai levar aquela semente para um outro sítio. Então existem uma série de fatores que podem estar aí intermediando esse processo de dispersão, tá? A ação de dispersores secundários sobre as sementes, a gente já comentou sobre essa questão, né? Então, um animal ele pode dar vez a outro, né? Então, um outro animal, um segundo agente dispersor pode continuar o processo de dispersão desses frutos e dessas sementes. A influência de plantas vizinhas na escolha de frutos pelos dispersores também. Isso é um fator que a gente observa que já está bem fundamentado na literatura. Então, dependendo da oferta de propágulos, da oferta de fruto, o animal ele vai fazer uma livre escolha. Então, quanto maior a oferta, né, menos fidelidade se observa dos agentes dispersores em relação aos frutos e sementes. Diferente, por exemplo, quando a gente pensa em plantas, em flores, né, e polinizadores. Entre flores e polinizadores, a gente já observa, de fato, uma maior fidelidade em relação a alguns grupos funcionais. Tá? Por isso que lá é um aspecto de coevolução. Em caso de frutos e sementes, a gente não tem nenhum respaldo na literatura em relação a isso. E também em relação ao baixo teor de proteína nos frutos, né? E isso faz com que esses animais eles tenham que consumir, que complementar a sua dieta com outros itens alimentares. Então, geralmente, os frutos eles são ricos, né, em carboidratos, em sais minerais, em vitaminas, em água, são grandes fontes de água também, né? Por isso que eles têm uma grande procura pelos animais, mas ele não é suficiente para sustentar, né, os animais exclusivamente com uma dieta de frutos, tá? De frutos ou de sementes. E aí, então, isso força com que os animais eles complementem a sua nutrição ou a sua alimentação com outras fontes de recurso, como, por exemplo, insetos, né? Então, por exemplo, no caso dos morcegos frugívoros, eles complementam a sua alimentação, né? Consumindo também insetos de onde eles extraem as fontes de nitrogênio, tá? Então, por essas questões aqui, a gente não pode afirmar que a dispersão de frutos e sementes, mesmo biótica, ela não pode ser considerada como um aspecto de coevolução, ok? E agora é isso, de fato acabou, essa é a nossa última aula e agora que acabou, eu acho que é realmente a minha hora de me despedir de vocês. Foi muito bom ter passado esse tempo com vocês, mesmo que virtualmente, né? E aí eu conto com a presença de vocês na quarta-feira, para que a gente possa ter um momento síncrono, né? E a gente possa tentar se olhar, ver nos olhos, cara a cara, conhecer vocês pessoalmente, tá bom? Então, ficamos por aqui. Aguardem aí as orientações das atividades avaliativas dessa parte dessa semana, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Nesse encontro presencial que a gente vai ter, presencial não, nesse encontro virtual que nós vamos ter, eu gostaria de fato da adesão de grande parte de vocês para que a gente possa fazer
a autoavaliação da disciplina e a autoavaliação da aprendizagem para que a gente possa sempre oferecer o melhor, né, para as próximas turmas. Eu gosto muito de aprender com vocês para que a gente possa sempre contribuir, sempre enriquecer os nossos conteúdos, as nossas aulas, o nosso aprendizado, tá bom? Beijo grande no coração. Gostei muito da experiência, espero fazer um PLE 20.4 ainda melhor. E para isso eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Um grande abraço, forte abraço, né? Muito sucesso aí nessa disciplina e também nas próximas que vocês irão cursar, tá? Fica com Deus, beijo no coração. Tchauzinho, gente.